Mundial de Mountain Bike, primeiro e talvez o mais importante, a participação do público é uma coisa fenomenal. O número de pessoas e a energia, se dava para sentir a energia assistindo na televisão, eu fico imaginando para os caras que estão lá na bicicleta. 8 voltas. Se torna relativamente fácil falar sobre o Mundial, porque a impressão que dá é que logo na largada a prova já se definiu. Com exceção de um cara, Mathieu van der Poel. Com exceção dele, logo no começo, primeira, segunda volta, o Nino Schurter e o Cash Baumer, eles já tinham estabelecido uma diferença do grupo perseguidor. Esse grupo perseguidor, no começo, obviamente, na volta 2, 3, 4, ele tinha um número maior de mountain bikers, mas ele era composto principalmente por Henrique Avancini, Flückiger, Vogel e Carotte. Ou seja, o Avancini ele estava no meio de 2 suíços e um francês. No meio não. O Avancini ele estava sempre na frente desse grupo perseguidor. Enquanto isso, o Van der Poel ele estava sei lá onde. Eu acho que ele estava dormindo na hora da largada, ele teve uma péssima largada. Apesar de ter tido uma péssima largada, a impressão que dava é que ele não se desesperou e a cada volta ele ia diminuindo a diferença. Chegou no grupo perseguidor, ficou um tempo com o grupo perseguidor, passou o grupo perseguidor. Na volta 5, 6, nós tínhamos o seguinte cenário. O Nino e o Cash Baumer, eles continuavam com uma boa diferença, em média 30 segundos de Mathieu van der Poel. Atrás nós tínhamos o grupo perseguidor, que continuava consistente com o Avancini controlando esse grupo. Num determinado momento, eu também comecei a coçar a cabeça e falei assim, será que o Avancini não está fazendo força demais? E daí o Avancini ele permitiu com que em alguns momentos Flückiger, Vogel, com que eles fossem para frente para dar uma ajuda. O problema é que eu acho que não era estratégia dos dois. Eles realmente não estavam conseguindo ter um ritmo para fechar o gap ou pelo menos para manter a diferença estável entre os 3 da frente. E daí o Avancini, como ele aparentemente ele estava super forte, o Avancini voltava para frente para controlar isso. Essa situação dos 2 ciclistas na frente, Mathieu van der Poel sozinho entre o grupo perseguidor e os 2 e o grupo perseguidor. O grupo perseguidor, o Avancini fazendo uma prova tipo fantástica, não tinha o que ele fazer, não tinha nada o que fazer diferente do que ele fez. Na 7ª volta, todo mundo começou a abrir o gás. O Nino, na entrevista que ele deu imediatamente após completar a prova, ele disse que na 7ª volta ele ainda não sabia exatamente qual que seria a estratégia, mas ele percebeu que o Cash Baumer estava sofrendo nos trechos técnicos. E ele percebeu que tinha um gap e daquele gap ele transformou no movimento definitivo. Então ele conseguiu abrir uma diferença do Cash Baumer. Cash Baumer, incrível esse cara. Eu estou super curioso para saber como esse cara vai andar no ano que vem. Porque a impressão que dá, ele não se desespera, ele entende o que está acontecendo. Cash Baumer conseguiu se manter ali 10, 15 segundos do Nino e o Van der Poel, ele começava a perder um pouquinho de tempo. A diferença média dele era de 30 segundos. Da 7ª e 8ª volta aumentou para 40 segundos. Mas os 3, eles estavam com um cenário relativamente garantido, ouro, prata e bronze. Enquanto isso, o Avancini fazia o movimento dele mais definitivo. O que mostrou que realmente todos os caras, os outros da perseguição, Flückiger, Vogel e Carotte, realmente eles não estavam com perna. O Avancini acelerou um pouco mais na 7ª volta, o único ciclista que veio com ele foi o Flückiger. Na 8ª volta, nós tivemos vitória do Nino Schurter. Não precisa de comentário, né? Não precisa ficar falando blá blá blá, o quantos campeonatos, não sei o que. É fantástico. A única coisa que me deixou surpreso foi o quanto eufórico e feliz ele estava. Porque geralmente o Nino comemora, não sei o que, mas a intensidade da comemoração e a emoção dele no Mundial, acho que foi realmente especial, né? Torcida imensa, é de se emocionar. O Cash Baumer, cara super frio lá, 2º lugar, e o Van der Poel é um moleque meio marrento, né? Ele nunca tá feliz, né? Deve estar puto que ganhou medalha de bronze, enfim.
O Avancini, no final, ele fez uma aceleração. Eu não acredito que o Flückiger ele tenha tentado fazer alguma coisa. Primeiro, porque talvez ele não tivesse perna. Segundo, respeito e intimidação. Só para fechar esse resumo, esse bate-papo, ao longo do ano de 2018, o Avancini, em todas as entrevistas, ele tem martelado muito numa informação. Ganhar respeito é o primeiro passo, né? Não, na verdade o que ele fala é ser aceito. Ser aceito como um cara que tem o mesmo nível de todos os europeus, principalmente. E ele falou que ele já está nesse nível de ser aceito. O segundo passo, que é o mais difícil, que ele diz que talvez nem aconteça, é ser respeitado. Mas, Avancini, eu diria que nesse momento, talvez pelos 3 da frente não, mas o grupo que você estava conduzindo, perseguidor, os caras te respeitaram. Os caras literalmente te respeitaram. Eles não te passaram porque eles não tinham perna, eles não te passaram porque eles sabiam que a melhor situação era estar com você, porque você não ia deixar o gap aumentar. Para aquele grupo, Flückiger, Vogel, Karod, eles olhavam para Avancini e falavam assim, cara, a única coisa que eu posso fazer nesse Mundial é me manter na roda do Avancini, e o Avancini, o cara é uma máquina e é o melhor cenário. E pensar que um brasileiro está colocando os europeus numa situação dessa é fantástico. É um 4º lugar que não tem medalha, mas eu acho que tem todo o crédito do Avancini ter feito fechado, coroado esse ano de 2018 com uma participação incrível. Eu acho que é isso. Um bate-papo, comentários, as impressões de vocês em relação a isso. A gente só tem que bater palma pro cara e não pode deixar de apreciar o show que o Nino e o Cash Baumer deram durante 7 voltas, os caras juntos. Os caras andam muito. Uma moto, são 2 motos. Eu acho que é isso. Tchau, bom sábado.